agora você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé, nesta manhã do dia 17 de agosto de 2009, é uma segunda-feira. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse 21, tema, o próprio Apocalipse capítulo 21, e o título, Estudo do Apocalipse, parte 41, isso mesmo, Estudo do Apocalipse, parte 41, Apocalipse 21, a partir do verso 1, que diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Até aqui, por enquanto, em nome de Jesus. Bem, nesta manhã, nós estamos aqui no capítulo 21 de Apocalipse. Quem já passou pelos outros sabe que os demais foram talvez mais complexos do que esse aqui. Nós tivemos no capítulo 20, nós tivemos o milênio, e nós tivemos a prisão e depois a libertação de Satanás, e logo em seguida nós tivemos ele sendo lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta, e nós entramos no período chamado juízo final. Se você está acompanhando bem essa sequência do Apocalipse, você verificou e percebeu que a história da humanidade acabou. Quando nós chegamos aqui, a história da humanidade acabou. Todas as coisas chegaram ao fim e a última peneira foi feita no milênio, de forma que definitivamente foram separados os justos dos ímpios, foram separados os seguidores de Deus dos seguidores de Satanás. E ali aquelas parcelas foram separadas, se você verificou, de forma que a parcela negativa, os seguidores de Satanás, eles foram lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, ou equivalente à morte eterna. Então ali nós tivemos a parcela, a recompensa da classe dos ímpios, os injustificados, porque não tiveram o sangue de Jesus como a sua defesa, como a sua parcela positiva. Então ali nós tivemos a condenação de todos os maus, né? No caso, Satanás, seus anjos, os demônios, o falso profeta, a besta e todos aqueles que não se encontravam escritos no livro da vida. Então essa parcela acabou. Quando nós trabalhamos agora no capítulo 21 e capítulo 22, tratamos da entrada na eternidade, o que é chamado de novos céus e nova terra. E nós devemos compreender isso aqui. Quando João ele diz que viu um novo céu e uma nova terra, ele está da terra e tendo essa visão, porque lembramos que ele está em arrebatamento espiritual, está em êxtase, e ele passa a ver um novo céu e uma nova terra. A visão aqui, na verdade, é que a terra nova e o céu novo está descendo, mas se nós entendermos de uma outra forma, nós estaremos olhando e vendo que, na verdade, é a terra, ou seja, este plano que está se unindo à eternidade, porque assim como a terra veio da eternidade com a queda de Lúcifer, ali no início de Gênesis, você deve saber, se não sabe, aí tem que ter uma hora para explicar, que é muita coisa, mas o certo é que é um fator inverso. Assim como a terra foi destruída e criou o abismo, aqui é um retorno. Aqui é como se o plano original fosse novamente se reencontrando. Por isso que a terra e o novo céu trata justamente da visão da eternidade. Por isso que ele diz que o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Por que primeiro céu e primeira terra? Isso numa visão humana da segunda criação.
Quer dizer que esse sistema que você vê com os seus olhos e o mar que você vê com os seus olhos não mais existirá. Por quê? A terra passará por um processo de destruição, como diz em Isaías, como diz em Pedro. Ali nós teremos a terra passando por um processo de purificação. Então essa terra que você vê com esse sistema será totalmente destruído e será acoplado novamente à eternidade, porque os ímpios já foram lançados no lago de fogo e enxofre, e os justos estarão entrando na eternidade. Que quando fala que passaram as coisas e vem o novo céu e a nova terra, que diz no 2, e eu, João, vi a santa cidade, vê bem, a nova Jerusalém, que vem, olha só, que de Deus descia do céu, adereçada, ou seja, toda enfeitada, como uma esposa ataviada, ou seja, com todas as roupas, com todas as joias, os brincos, aquela maravilha que a noiva apresenta. Ele quer dar uma visão de que a nova Jerusalém, que é a morada celestial, que é a morada eterna, que é a verdadeira cidade santa, ela está justamente descendo, ou seja, sendo entregue para que aqueles que alcançaram a salvação venham a habitar nesta cidade eterna. Por isso que ela vinha adereçada como uma esposa, toda ataviada, ou seja, toda enfeitada, toda cheia das suas joias, dos seus braceletes e por aí vai, para o seu marido, ou seja, para o seu noivo. No caso aqui são aqueles que hão de herdar a vida eterna. Então, quando nós trabalhamos nos novos céus, na nova terra, nós temos o plano da eternidade em desenvolvimento. Aqui João diz que viu a santa cidade, a nova Jerusalém. Por que isso, querido? Porque Jerusalém significa habitação de paz. E assim como a Jerusalém que existe hoje, que é a capital, ou melhor, já foi, não é mais, mas voltará a ser a capital de Israel e o ponto central do mundo, o paralelo é, da mesma forma que aqui na terra, a grande cidade de Jerusalém é chamada de cidade santa, de cidade de Davi e também de cidade do grande rei, por causa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa cidade nova, a nova Jerusalém, descerá dos céus. Na verdade, descerá para quê? Para presentear aqueles que herdarão a salvação. Por isso que nesta manhã entenda, após o arrebatamento da igreja, acontecerá o tribunal dos galardões para entrarmos nas bodas do Cordeiro, para voltarmos com Cristo na batalha do Armagedon, e logo em seguida haverá o reino milenial, 1000 anos Cristo reinando na terra. Findando-se o milênio, ali Satanás será totalmente aniquilado, lançado no fogo, no lago de fogo e enxofre, mas aqueles que herdarão a vida eterna estarão entrando na eternidade, um novo céu e uma nova terra, para habitarem na nova Jerusalém, que desce do céu, dirigida por Deus, ataviada, adereçada, como uma noiva, uma esposa para o seu marido, ou seja, haverá uma união eterna entre os salvos de todos os tempos, de todas as eras, que estarão para sempre habitando na presença do Todo-Poderoso na eternidade, na nova Jerusalém, a habitação da paz na eternidade. E é isso que nesta manhã nós entendemos: novos céus, nova terra para aqueles que vão entrar na eternidade para a vida eterna. Lembre-se, muitos entrarão na eternidade para a morte eterna, mas a grande parcela de Deus será o oposto, em nome de Jesus. Bem, tema Apocalipse 21, título Estudo do Apocalipse, parte 41. Aqui nós temos no versículo de número 3 e versículo 4, o tabernáculo de Deus. Esse tabernáculo de Deus, você vai ver que é uma comparação com o tabernáculo e o templo antigo. Porque aqui na terra, você teve o tabernáculo e o templo antigo, correto? Então, no versículos 3 e 4, nós teremos justamente o quê? Nós teremos esse tabernáculo eterno. Veja no versículo 3 comigo, por favor. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo,
e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Vamos entender. Então, essa voz que vem do céu, que não fica clara se é de um anjo, se é do próprio Deus, mas a princípio parece ser a voz de um anjo, porque o anjo sempre é mensageiro, sempre é porta-voz, nós vimos isso no contexto. Essa voz dirigida diz assim: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Por que isso? Quando você fala tabernáculo, lembra que o tabernáculo era o local de quê? Do homem se aproximar de Deus através dos rituais de sacrifícios, né? E você pega o templo da mesma forma. Então, tabernáculo é o mesmo que uma cabana, uma tenda, ou um local de habitação, que no plano antigo era o local de contato. Com a vinda de Jesus, o templo e o tabernáculo se converteram no próprio Cristo. Então, Cristo é o nosso templo, Cristo é o nosso tabernáculo, porque ele reúne todas as peças possíveis, o candelabro, o pão, a arca, o altar do holocausto e por aí vai. Então, quando você tem essa visão, a cidade santa, a Nova Jerusalém, ela é equiparada ao tabernáculo que desce para justamente ser a habitação. É mais ou menos como se fosse o seguinte: enquanto nós não estamos na eternidade, nós temos uma medida provisória, ou seja, houve no passado o tabernáculo e o templo, e atualmente, através de Cristo, nós temos contato com Deus. Mas quando tudo se cumprir, nós estaremos verdadeiramente habitando na eternidade, no local que Deus preparou para nós, que é a chamada Nova Jerusalém, que diz: e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Você entende? Então nós e Deus estaremos dentro de um mesmo plano. Por isso que o tabernáculo simboliza a habitação, a morada eterna daqueles que hão de herdar a salvação. Ali diz: e eles serão seu povo, ou seja, nós seremos o povo de Deus, e Deus será o nosso Deus, o nosso dominador. E vem no versículo 4 dizendo assim: olha o que vai acontecer. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Isso quer dizer que, habitando com Deus na eternidade, não haverá mais esse pranto, essa dor, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, vamos entender. Aqui na terra, você tem sofrimento, tem dor, tem perseguição, tem morte, é tiro, não sei, é barbaridade, é injustiça. Mas isso tudo, querido, vai acabar. Você pode ter certeza que a sua vida vai ter paz. E antes de ir lá, hoje eu tenho certeza que Deus já vai te dar a paz naquela causa que você precisa, porque Deus, ele sabe o nosso limite. Aqui mostra que o homem, no final dos tempos, na eternidade, terá sua recompensa. E aqueles que estiverem com Deus não terão mais a lembrança do sofrimento. Deus vai limpar dos seus olhos toda lágrima. Deus vai executar na vida de todos nós uma grande mudança. Aqui diz que não haverá mais pranto, nem lágrima, nem dor, porque todas as coisas primeiras serão passadas. Meu amado, minha amada, tome cuidado. Satanás, ele gosta de botar coisa ruim na tua cabeça, lembrança negativa, lembrança do passado. É necessário que você tenha uma libertação de mente. A pior libertação é da alma. Quando uma alma está problemática, Satanás, ele brinca. Mas aprenda isso nesta manhã. Deus está limpando de você, dos seus olhos, toda lágrima. Deus não quer você mais chorando nem pranteando. Deus não quer mais você desta forma. Nesta manhã, o Senhor Jesus quer te levantar, quer que você entenda, que você se alegre, porque na verdade ele limpará no futuro, mas ele limpa também nesta manhã os seus olhos, toda a sua lágrima, porque não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, porque todas as coisas passadas, todas as coisas primeiras são passadas, porque o nosso Deus é um Deus de renovação, e o tabernáculo de Deus será a habitação de seres totalmente felizes na presença daquele que vive e reina para todo sempre. Por isso, nesta manhã, não aceite a acusação do inimigo. Você não nasceu para viver com a mente angustiada, triste e infeliz. Pelo contrário, a sua mente tem que ser renovada nesta manhã, sabendo que tudo terá o seu fim perfeito.
Tema Apocalipse 21, título Estudo do Apocalipse, parte 41. Nós vimos em primeiro lugar, o tabernáculo de Deus será morada eterna, não haverá dor, pranto, tal. Vamos lá, em segundo lugar, versículos de 5 a 6. Deus fará tudo novo, olha que maravilha. As coisas velhas passam, certo? Mas para habitar no tabernáculo de Deus, tudo será novinho. É uma habitação nova, mobília nova, tudo novo. A pessoa vai viver maravilhosamente bem. Olha no versículo 5. E o que estava sentado sobre o trono disse, quer dizer, o Senhor: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Falou João: escreve isso, registra, porque muita gente vai ler e vai entender o meu plano. Meu amado, minha amada, nesta manhã, aprenda isso. O segredo da sua vida tranquila está na meditação da palavra de Deus. Está em conhecer a verdadeira palavra de Deus, porque é que diz que Deus falou: João, eu faço nova todas as coisas. Mas eles precisam saber. Então registra, querido, quando você não conhece a palavra de Deus, você fica batendo cabeça para um lado e para o outro. Por isso que muita gente tem batido cabeça de um lado para o outro, porque não conhece a palavra de Deus, não conhece a verdadeira palavra de Deus. Mas ele falou: João, escreve, porque quem lê, ele vai ter que entender. Muita gente fala assim: não leu o Apocalipse não, que o Apocalipse é difícil, eu não me atrevo a ler o Apocalipse, nem menos pregar no Apocalipse. Sabe o que é isso? Engodo de Satã. Porque ele sabe que se você ler as santas palavras, você vai crescer, você vai desenvolver e vai entender que essa palavra é para o seu consolo, para a sua edificação. Diz no versículo 6, ele disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Veja bem, aqui está dizendo João, escreve tudo isso. Está tudo cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega. O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. O Ômega, a última letra do alfabeto grego. Ele diz o princípio e o fim. Princípio e fim de quê? Princípio e o fim da história. Ele quer dizer, a história acabou. Eu comecei e eu a concluí. E agora nós estamos entrando num novo sistema, o sistema da eternidade. E ele diz assim: a quem quer que tiver sede, vê bem, o que é isso? A pessoa que tem necessidade. Ter sede não é só sede de água, é sede de complemento, de plenitude, de entendimento. Ali diz: quem tem essa sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Querido, você sabe que a nossa salvação é pela graça. Você sabe, pela graça nós somos salvos por meio da nossa fé. Não negocie a sua salvação pela graça, porque ele está dizendo que de graça ele te dá da fonte da água da vida. Não negocie com os sacrifícios, não negocie com as penitências, não negocie com aquilo que hoje anda no nosso meio, forçando as pessoas a perderem um tempão, sacrificando, fazendo esforços desnecessários, que eu não vou entrar aqui no mérito. Você tem que receber de Deus, entender o que a Bíblia está falando aqui, e anulam a graça de Deus, quando Deus diz que é pela graça que nós somos salvos, por meio da nossa fé, e isso não vem de você nem de mim, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque as obras, elas fazem a pessoa se gloriar em si mesmas, mas na graça, nós não nos gloriamos em nós mesmos, mas nós nos gloriamos na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que ele está dizendo nesta manhã: você terá tudo novo, você terá uma vida nova, terá na eternidade uma transformação eterna, porque as verdadeiras palavras de Deus estão entrando dentro dos seus ouvidos, não somente nos seus ouvidos, mas também no seu coração, para que você tenha entendimento e saiba que ele é o Alfa e o Ômega, ele começou e ele vai terminar, mas ele te dá de beber da água da vida. Se você tiver sede nessa manhã, peça a Deus, ele vai abrir o teu entendimento, ele vai saciar a sua sede, ele vai esclarecer as suas dúvidas, para que você tenha vida e a tenha em abundância, compreendendo a verdade da palavra
de Deus. Tema Apocalipse 21, título Estudo Apocalipse, parte 41. Nós estamos aqui na última parte dessa mensagem dessa manhã. Aqui nós temos em terceiro lugar, versículos 7 e 8. Seremos filhos, olha só, filhos eternos de Deus. Porque quando você fala, hoje em dia nós somos filhos, é no sentido histórico, não é? Na história. Você é filho de Deus, mas você sofre. Você é filho de Deus, mas você passa uma situação negativa, não é? Você tem dor, você tem enfermidade, você enfrenta tantas lutas, ainda que sendo um filho de Deus. Porque você está aqui, ó. Você está aqui na terra, e na terra nós sofremos por causa do pecado de Adão. Mas quando estivermos na glória, aí a situação é diferente. Seremos filhos eternos de Deus, e como os filhos eternos de Deus, as coisas primeiras não terão mais condição de nos afetar. Por isso que diz, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quem é que vence, querido? O que vence é o que está em Cristo Jesus, porque ele venceu, e quando nós estamos nele, nós nos tornamos também vencedores como Cristo. Tem muita gente que também não entende isso. As pessoas dizem, falam assim, poxa, mas eu tenho que vencer, eu tenho que conseguir, eu tenho que aniquilar, eu tenho que vencer o diabo. Querido, você nunca vai vencer o diabo, nem eu, porque Jesus já venceu o diabo há muito tempo. Nós devemos estar nele. Nós devemos estar em Cristo, e quando nós estamos em Cristo, nós nos tornamos vencedores, nós nos tornamos mais que vencedores. Aí diz assim, herdará todas as coisas. Nós herdamos todas as coisas aqui já, mas na eternidade será uma outra esfera, uma outra linha. E diz, eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Isso quer dizer que na eternidade você será o filho eterno de Deus. Nós seremos filhos eternos de Deus, e na eternidade não haverá a mínima condição de atuação do inimigo nas nossas vidas. Por isso que no versículo 8 vem um kit, que é o kit da desgraça, só coisa ruim, que são coisas e atos que os praticantes de tais atos, injustificados, eles não têm como penetrar na eternidade. Por isso diz assim, ó, mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicários e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Por quê? Aqui está destacando que tais praticantes injustificados, diga-se de passagem, eles já entraram pelo cano no capítulo 20, porque eles fizeram parte daquela outra parcela. Mas aqui é para justamente diferenciar, porque os que estiverem no céu, os que estiverem na presença de Deus, eles não foram, ou se foram praticantes de tais atos, mas em um determinado momento de suas vidas, eles se entregaram a Jesus e foram totalmente purificados e foram justificados. Quando nós falamos os tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicários, feiticeiros, idólatras, todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo e enxofre, ou seja, esses jamais estarão lá na eternidade do lado positivo. Sim, estarão na eternidade, mas do lado negativo. Mas do lado positivo estarão de fora. Por isso que nesta manhã, se você não tem justificação ainda, se você diz eu pratiquei ou pratico qualquer dessas coisas, entregue o teu caminho ao Senhor nesta manhã. Invoque e clame a Jesus, porque se invocar o Filho de Deus nessa manhã, Ele te purificar de todo o pecado, porque a Bíblia diz em 1 de João, capítulo 2, verso 1, filhinhos, digo-vos essas coisas para que não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E nesta manhã, se você estiver na parcela positiva, pode ter a certeza, você será um filho de Deus na eternidade, e como filho de Deus na eternidade, a sua alegria nunca mais vai se acabar, a sua tristeza vai sumir, a sua dor vai sumir, porque Deus fará nova todas as coisas, e haverá uma eternidade maravilhosa
maravilhosa na presença do Senhor Jesus, com muitas coisas boas que nós veremos ainda no capítulo 21. Saiba nesta manhã, Deus está preparando para você uma grande bênção. O tabernáculo de Deus virá, Deus fará tudo novo e você será um filho de Deus na eternidade, e Deus enxugará do seu rosto toda lágrima. Mas se nesta manhã você tem alguma lágrima no rosto, saiba, o Espírito Santo te consola agora, para que você compreenda que a vida com Deus é vida de alegria, é vida abundante, porque assim diz a palavra de Deus, assim nós cremos e assim será, hoje, sempre, eternamente, amém. E graças a Deus, que Deus te abençoe na sua casa nesta manhã, em nome de Jesus.